Bem, pela cruz, se entregou, nos salvou, Ele nos resgatou. Graças a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. O Senhor Deus tem sido bondoso, maravilhoso conosco, tem suprido as nossas necessidades, tem sido de fato Deus da providência, né? Ele,
nós temos aprendido por meio da sua palavra, ele provou o seu amor para conosco ao ter entregue Cristo Jesus na cruz para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, a ideia é separados de Deus ainda. Eu quero também dar as boas-vindas agora àqueles que nos assistem pela página da nossa igreja no Facebook. Sejam todos bem-vindos, que Deus também muitos abençoe em nome de Jesus. Essa diferença é porque os que estão no canal do YouTube, eles começam a assistir desde o momento dos cânticos, alguns minutos antes. Então, se você não é inscrito no canal, também pode se inscrever no canal da Igreja Presbiteriana Monte Moriá no YouTube. E aí você vai poder, logo no início, às 9 horas da manhã, já participar, inclusive, dos momentos de louvor, da leitura inicial, daqueles momentos iniciais. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amados, eu gostaria agora de meditar na palavra do Senhor Deus e convidá-los nesta manhã para abrirmos nossas Bíblias mais uma vez um outro salmo, salmo de número 137. Abra sua Bíblia aí onde você está, no celular, o salmo de número 137. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. A Sociedade Bíblica titula este salmo Saudades da Pátria. Saudades da Pátria. Eu quero meditar nesta manhã, com a graça do Senhor, nestas palavras do Salmo 137, com você e com a sua família. Vamos ler? Encontraram aí? Então, diz a palavra de Deus assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti esqueci, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, onde diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos ler mais uma vez, juntos aí no celular, os primeiros versos, os 3 primeiros versos, mais uma vez. Diz a palavra de Deus: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Muito bem, vamos orar mais uma vez, pedir que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações. Você, aí onde você está nesta hora, sobre sua cabeça, feche os seus olhos, peça que Deus fale ao seu coração nesta manhã. Senhor, nós estamos ao redor da Tua palavra e desejamos ouvir a Tua voz nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor se agrade em falar aos nossos corações a Tua palavra, em nos ensinar nesta manhã, revelar a Tua vontade às nossas vidas, ó Deus. Nós queremos Te louvar, Te bendizer pela oportunidade que temos da Tua palavra, Senhor. Pedimos em nome de Jesus, por favor, que o Senhor ilumine os nossos corações, que Teu Espírito venha com graça, com misericórdia, dando-nos o entendimento necessário para ouvirmos e aprendermos a Tua palavra, ouvindo a Tua voz nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, usa esses instrumentos, ainda que distantes, mas unidos no Senhor. Que o Senhor se agrade em nos abençoar e que tudo isso, ó Deus, todo esse momento, toda a Tua palavra exposta, seja para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amados, esta é a terceira mensagem que trago aqui via internet. Para alguns, talvez, já seja comum falar para celulares, para câmeras, né? Mas, para mim, apesar de estar melhor adaptado que a primeira vez, ainda é estranho não ter a igreja aqui, não ter os meus irmãos, irmãs, juntos aqui no templo, para juntos, em comunhão, sermos edificados com a palavra de Deus e o adorarmos. O que quero dizer é que quando olho para o templo vazio, sem a presença do povo de Deus reunido, sinto muita falta, sinto saudades, assim como penso que você também sente. Você sente saudade de estar com seus irmãos, na igreja, na escola bíblica dominical. Hoje, primeiro domingo da semana, seria o dia em que nós estaríamos, claro, agora pela manhã na escola bíblica dominical, mas nos preparando também para a ceia do Senhor à noite, aquilo que, infelizmente, pelo menos por um dia, por um tempo, nós não poderemos fazer. Mas é um dia especial. É um dia especial porque podemos estar na presença do Senhor. E eu sinto saudades. Confesso aos irmãos, eu sinto saudades. São poucos dias, na verdade, que a gente está distante, né? Mas parecem muitos dias. Realmente parecem muitos dias. E neste momento de relativa separação que temos vivido, nós somos chamados a considerar este Salmo 137 nesta manhã. Temos no Salmo 137 um retrato do cativeiro de Judá na Babilônia. Aqui vemos um relato das consequências dos pecados do povo de Deus. Deus havia enviado os seus profetas para alertar o povo e chamá-los ao arrependimento, mas o povo não ouviu, decidiu não ouvir. Então, Deus enviou uma outra nação, uma nação amarga, de um rei perverso, para vir sobre eles. Muitos foram mortos e os demais foram levados cativos para a Babilônia. Esse cativeiro duraria 70 anos. Agora, eles estavam impedidos de adorar a Deus como Deus deveria ser adorado, no lugar onde Deus deveria ser adorado. Aqui eles estavam perto do rio em Babilônia, debaixo de árvores na sombra, talvez em busca de certa paz, algum alívio ou refúgio. A maioria dos estudiosos concordam que este Salmo 137 foi escrito perto do fim dos 70 anos de cativeiro de Judá. E havia um misto de angústia, mas ao mesmo tempo de expectativa para adorar a Deus novamente esse ano. Ali onde estavam, eles não podiam adorar a Deus como antes. Não podiam entoar canções na presença daqueles que os oprimiam. Eles não podiam esquecer de Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar de adoração que representava a presença de Deus. Você lembra das palavras daquela mulher de Samaria diante de Jesus quanto ao lugar da adoração? Em João capítulo 4, verso 20, aquela mulher diz o seguinte: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, e ela está se referindo aos judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse era o sentimento. Esses judeus não podiam esquecer de Jerusalém como seu lugar especial de adoração. Sua mente, seu coração estavam tomados por isso. Embora tivessem muito tempo distante da sua terra, distante desse lugar, eles mantinham firmes este afeto
pelo lugar da adoração e almejavam, tão logo aquele tempo terminasse, o que fazia parte viva da esperança em seus corações. Então eles voltariam e entoariam louvores a Deus em Sião. Nas palavras do Salmo 137, o povo de Deus está em lágrimas. Eles foram conduzidos junto aos rios da Babilônia para uma terra estranha, muito distante do seu próprio país, de onde foram levados como prisioneiros de guerra, separados de suas famílias, separados de seu lar, separados de seus bens. Suas mulheres foram forçadas, seus filhos foram esmagados aos pés dos soldados babilônicos. Babilônia era agora o lugar de sua escravidão, como foi o Egito no passado. Pensamentos, as lembranças de Sião fizeram encher os seus olhos de lágrimas neste momento. Eram lágrimas que expressavam reflexão. Sabe aquela palavra que vocês me ouvem muitas vezes falar? Eram lágrimas de consideração. Eles pararam ali, debaixo dos salgueiros, para considerar. Lembraram da glória de Sião e da satisfação que tinham nos atos de Sião. O salmista, no Salmo 42, verso 4, diz o seguinte: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eles estavam neste estado porque pecaram contra Deus. Eles estavam neste estado por não terem se arrependido de seus pecados e desafiaram a Deus. O livro de Lamentações, no capítulo 1, nos relata bem isso. Eu gostaria de ler no capítulo 1, a partir do verso 7, mas uma outra tradução, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, acompanhe com bastante atenção. Lamentações, capítulo 1, verso 7. Mas eu estou lendo numa outra tradução que me parece ser mais clara ao nosso entendimento. Diz assim no verso 7. Nesse dia de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos, que zombaram dela na sua queda. Ela perdeu a honra, está nua, e todos a desprezam. Ela vive gemendo e escondendo o rosto, envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. E o verso 9 diz, era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de um modo terrível e não tem quem a console. Seus inimigos venceram. E ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Queridos, todo pecado traz as suas consequências. O povo de Judá foi levado ao cativeiro, Jerusalém foi destruída, as famílias foram destruídas, muitos foram mortos como consequência da desobediência ao Senhor. Pecaram contra o Senhor os alertou, enviou profetas que falaram a palavra do Senhor, que os alertaram quanto ao castigo que viria por consequência dos pecados, mas eles decidiram não ouvir. Eles decidiram continuar vivendo suas vidas distante e em desobediência ao Senhor Deus. E eles sofreram, então, as consequências dos seus pecados. Todo pecado traz uma consequência. Nós somos chamados a nos arrepender. A palavra do Senhor Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, ou seja, a fidelidade e a justiça em Deus para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Então, considere estas palavras diante do Senhor. A Bíblia também diz que aquele que confessa e deixa, abandona seu pecado, alcança do Senhor misericórdia. Esse é o dia oportuno para alcançarmos a misericórdia do Senhor.
Considere por um instante a sua vida diante de Deus. Agora, suas harpas estavam penduradas no salgueiro. Seus inimigos, agindo de forma bárbara e desumana, lhe pediam canções. Mesmo naquela situação de opressão, pediam que tocassem e se alegrassem, mas eles não podiam responder aquele pedido todo. O coração deles estava tão tristes que não tinham ânimo para tocar suas harpas. Seus instrumentos musicais estavam no salgueiro. Os salgueiros eram árvores à beira do rio, provavelmente o rio Eufrates, e esses salgueiros, essas árvores, eram caracterizados por uma madeira escura. E ali estava o povo, meditando nestas coisas, lembrando das bênçãos do passado e lamentando o cativeiro, lamentando a escravidão que eles estavam passando neste momento. E seus inimigos ainda haviam com eles e lhes pediam canções, que eles cantassem e se alegrassem. Mas como eles poderiam se alegrar? Alguns sugerem, mesmo em meio à tristeza, talvez eles tivessem agido errado em deixar de lado as suas harpas, pois o louvor a Deus não pode ser limitado a lugares e circunstâncias. Nós temos ouvido sobre isso também. Tristeza e louvor não é fácil. Tristeza e louvor não é nada fácil, mas não precisam caminhar separados também. Nem sempre nós louvaremos com os mesmos sorrisos de outrora, assim como não há como se divertir em meio a tristezas. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, mesmo triste pelo fato de estarmos nossos lares e sem poder ir à igreja, isso não deve ser motivo para deixarmos de adorar. As palavras do Senhor Jesus, aquela mulher samaritana, também precisam ser consideradas por nós. Os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Contudo, há uma questão, queridos. Eles não cantaram simplesmente por causa de suas tristezas, nem porque estavam diante dos seus opressores, mas porque os cânticos das harpas eram entoados para o Senhor, eram exclusivos para o culto do templo, usados exclusivamente para a adoração a Deus. E eles não ousariam entoar, então, diante dos idólatras da Babilônia. Se você observar o Salmo 137, versículo 4, ele diz assim: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O motivo principal dessa tristeza deles e responderem negativamente àqueles opressores, aos babilônicos, que pediam que eles entoassem canções. É porque esses cânticos e aquelas harpas eram usados exclusivamente para o culto ao Senhor. Não podia ser de qualquer forma e não podia ser em qualquer lugar. Isso nos faz lembrar que nosso Deus é um Deus santo, que ao mesmo tempo que nós adoramos com alegria, ao mesmo tempo que nós expressamos o nosso amor, nós precisamos ao mesmo tempo considerar o nosso temor diante dele. Nosso Deus é um Deus santo. Mas eles também não podiam esquecer de todo o mal que fizeram o povo de Edom e o povo de Babilônia. No livro do profeta Obadias, lemos o relato da atitude do povo de Edom para com Judá diante da invasão dos babilônios. Eu quero convidar você a abrir na sua Bíblia aí, o livro de Obadias. É apenas um capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Olhe na sua Bíblia aí, Obadias, a partir do versículo 11. Veja comigo. No dia em que, estando tu presente, estranhos
lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Versículo 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Versículo 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Então, observe o que diz o versículo 14 ainda. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Amados irmãos, irmãs, amigos que nos assistem, esse povo, os edonitas, eles eram como que parentes dos judeus, mas nesses dias eles se uniram aos da Babilônia e cercaram os judeus que tentavam fugir daquelas atrocidades da invasão dos babilônicos. O sentimento, portanto, no relato do Salmo 137, desses encarcerados e o desejo da justiça de Deus sobre os seus inimigos não é diferente das palavras dos profetas contra Edom. Por exemplo, no versículo 10 de Obadias, diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. O profeta Jeremias também, no capítulo 49, verso 16, ainda diz: o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Ele está se referindo ao povo de Edom, a Edom. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Eles estavam, povo, debaixo dos salgueiros. Eles estavam na expectativa da destruição dos seus inimigos. Não por um sentimento de vingança, mas de manifestação da justiça de Deus sobre eles, do zelo santo de Deus para a sua glória. Este salmo nos mostra que Deus tratou com o seu povo por causa dos seus pecados e os castigou. Mas ao mesmo tempo que Deus viria tratar com as nações ímpias, junto com todos os outros que ajudaram nessa destruição. A atitude de Edom era o reflexo do ramo da mais antiga inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, desde a história de Jacó e Esaú, como conhecemos. Termo, lembra-te, Senhor, diz o salmista, né? É um apelo à justiça de Deus contra eles. Que não se trata de um ensino para nos vingarmos a nós mesmos, não é isso, mas deixarmos a vingança para Deus. Senhor Deus que diz: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Os que torceram e se alegraram com a calamidade de Jerusalém não ficariam impunes. Os que se associam para fazer o mal devem saber que Deus não esquecerá e que em breve eles serão chamados para prestar contas a Deus. É algo que deve servir de ensino, de aprendizado também para todos nós. Quanto à Babilônia, por sua vez, Babilônia seria afundada como pedra de moinho no mar para nunca mais se levantar. Deus então levanta o rei Ciro, que a destruiu o Império Babilônico. Deus chama, inclusive é muito interessante, porque no livro do profeta Isaías, Deus chama Ciro de o seu ungido, o seu pastor e o seu ungido.
São dois termos que Deus usa para o rei Ciro, aquele que veio contra a Babilônia. E Deus também chama os soldados empregados na destruição de seus santificados, aqueles que foram separados para o tempo em que chegou a medida dos pecados da Babilônia. E esses vieram, então, como um tratamento de Deus, como a justiça de Deus sobre o povo babilônio, que em outro momento foi instrumento do próprio Deus contra o povo, contra os seus filhos, para os castigar por causa de seus pecados. Agora, se você ler mais uma vez os versos 7, 8 e 9 do Salmo 137, você lerá com outra perspectiva, com um outro óculos, talvez, tendo essas informações, esse conhecimento do contexto de Edom e Babilônia. Olhe na sua Bíblia mais uma vez os versos 7, 8 e 9. Leiamos novamente. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, como diziam, arrasai até os fundamentos. Essa foi a atitude de Edom. Lembra que lá em Lamentações, nós acabamos de ler, que enquanto a Babilônia invadia Jerusalém, e aqueles que podiam fugir, eles eram cercados pelos de Edom, para que fossem mortos, e ninguém pudesse escapar, então, nem da morte, nem do cativeiro. Essa foi a atitude de Edom. Daí, clamor por justiça do povo de Deus contra Edom, aqui no verso 7. No verso 8, diz, filho da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. E o verso 9, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Aqui a ideia é que os babilônios faziam isso com as criancinhas, com as crianças lá de Jerusalém. Eles, na invasão, em que muitos morreram, as mulheres foram forçadas, os filhos foram esmagados aos pés dos soldados babilônicos, as crianças foram jogadas nas pedras. Por isso, o sentimento desse povo, dessas pessoas que nesse momento estavam ali na Babilônia, ainda entristecido em lágrimas, clamando ao Senhor por justiça contra a Babilônia. Amados, considere agora, pense comigo na situação da igreja, que de certa forma está afligida também nesses dias, não com a mesma calamidade, pelo menos ainda, mas sofremos por causa do distanciamento social. Quantos problemas, têm aparecido um atrás do outro, limitações, dificuldades na sociedade, esse medo que tem rondado as famílias, a vida das pessoas, uma crise mundial. E a igreja tem também sofrido, tem também padecido nesses tempos. Mas nós devemos ser, queridos, confortados com a esperança, a expectativa de mudanças. Nós não sabemos exatamente quando essas mudanças acontecerão, mas que acontecerá no devido tempo. A comunhão, o ajuntamento, a congregação é tão fundamental e necessária para todos nós que amamos o Senhor, para todos nós que amamos a sua igreja, como o lugar de adoração que era para aqueles judeus escravizados, encarcerados, impedidos de adorar a Deus, um lugar de adoração. E eu e você precisamos sentir saudades dessa comunhão. O que a Bíblia diz de Sião? Por que saudade de Sião? Sião era a cidade de Davi, Jerusalém, a cidade de Deus. Ora, como não sentir saudades da cidade do grande rei? Sião também era o monte, antes chamado Monte Moriá, onde foi construído o templo. Ora, como não ter saudades do lugar onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor?
Segundo livro de Crônicas, capítulo 3, verso 1, diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado. E ainda, Isaías 52, verso 7, diz ao final do verso, que diz a Sião: teu Deus reina. É a Bíblia fazendo menção a Sião como povo de Deus que ouve a palavra de Deus, como pessoas, como indivíduos. Tente lembrar e se maravilhar dos dias na casa de Deus, daquele lugar agradável e amável, digno de ser amado. Você e seus filhos vindo à presença de Deus, como diz o salmista, quando lemos no Salmo 84, no início: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Não por causa das paredes do templo, e não apenas por causa dos seus irmãos e irmãs, dos amigos que se encontram nos cultos, que muito nos alegra no coração, mas especialmente, queridos, especialmente por causa da presença do Senhor Jesus. O Salmo 26:8 diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. O Salmo 9:11, Salmo 22:3, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, teu povo. O Salmo 16:11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E então, o Salmo 122, muito conhecido, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ora, queridos, como não sentir saudade da congregação? Como não sentir saudade da comunhão? Como não sentir saudade dos abraços? Como não sentir saudade do louvor, das vozes ao nosso redor, cantando em adoração ao nosso Deus? Como não sentir saudade daquele bate-papo após o cafezinho? Como não sentir saudade das crianças correndo após o culto? Como não sentir saudades da casa de Deus? E por fim, Sião, na palavra de Deus, também faz referência ao céu, o lugar da futura habitação de todos os servos e servas de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 22, nos diz: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hortes de anjos, e a universal assembleia. Isso, claro, faz referência à igreja hoje, mas à igreja da eternidade. Está para chegar o dia em que não apenas a terra será abalada, como temos visto nesta crise mundial, mas os céus também serão abalados. Será a vinda de Cristo em juízo e glória, no novo Sião, na nova Sião. E os versos 23 do capítulo 12 de Hebreus nos diz: mas tendes chegado ao monte Sião, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Verso 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Esta palavra Sião faz referência também ao céu. Amados, tudo irá passar. A crise vai passar. Esta vida logo também passará.
Mas enquanto não chega este dia, para nós, hoje, nosso Sião é também a nossa igreja. São discípulos de Cristo que se reúnem em uma congregação local para adorar a Deus, ou no momento em que temos passado, se reúnem nos lares, em seus lares, mas para adorar a Deus, para serem ensinados e orientados pela palavra de Deus, para evangelizar, quem sabe, pessoas que estão mais perto de você nesses tempos, ali na sua casa, falando do Evangelho a essas pessoas, falando da esperança viva que é Cristo Jesus, como aqueles que, mesmo chorando debaixo dos salgueiros, tinham essa esperança de voltarem a entoar louvores ao Senhor em Sião, no lugar da adoração. Você pode transmitir, falar dessa esperança em Cristo Jesus e ao mesmo tempo expressar esse amor mútuo e cuidado de uns para com os outros. Amados, que em nossos corações tenhamos essa expectativa, que em nossos corações tenhamos essa esperança de logo podermos estar juntos, em comunhão e na presença de Deus. Eu não sei você, mas quando paro o tempo para pensar sobre a situação que temos vivido, e pelo fato de pastorear esta igreja Monte Moriá, você que nos ouve, que é de outra igreja, ou que talvez não congregue, mas às vezes eu mesmo já tenho derramado lágrimas com saudades desse nosso Sião, da comunhão na igreja, da presença do Senhor junto com os irmãos no culto. Eu tenho sentido saudades. Ora, irmãos e irmãs, como não ter saudades destas coisas? Como não ter saudades destas coisas? Que Deus nos abençoe, Deus conforte o seu coração, o coração da sua família, os nossos corações nesta manhã. Que Deus traga consolo e conforto em todas as necessidades que porventura você tem passado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Quero convidá-lo para nós orarmos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos tem concedido na Tua presença, juntamente com nossas famílias, em nossos lares, e ainda que por meio desses instrumentos podemos ouvir a Tua palavra, a Tua voz, ó Deus, considerando a Tua palavra, no Salmo 137, aquele povo que estava em cativeiro, em situação difícil, triste, e que derramava lágrimas, desejando, ansiando a justiça do Senhor sobre seus inimigos, mas, sobretudo, desejando profundamente voltar a entoar louvores ao Senhor no lugar da adoração, no lugar de adoração em Sião. E nossos corações também têm sentido isso, Senhor. Nós também, como teu povo, temos sentido esse tempo difícil. Não apenas quanto a vir à igreja, ao ajuntamento, à adoração, juntamente com o povo de Deus, mas outras dificuldades que, porventura, muitos de nós podem estar passando nesta hora, ó Deus, dificuldades talvez financeiras para comprar alimento ou medicamentos, Senhor, ou outras dificuldades nos lares, conflitos, ou talvez o medo, a ansiedade. Tu sabes, Senhor, aquilo que temos passado. Nós clamamos ao Senhor, visita os nossos corações com a Tua paz, visita os nossos corações com a esperança do Senhor, com a confiança do Senhor, de que de fato esses tempos irão passar, mas especialmente visita os nossos corações
com a esperança, a expectativa de que um dia estaremos em Sião, mas no Sião da eternidade, na presença do Senhor. Ó Deus, anima os nossos corações, fortalece-nos como igreja, como teu povo, e como filhos e filhas possamos testemunhar o teu nome. E aquele que porventura nos assiste nesta hora, que talvez não te conheça, que a tua graça alcance o teu coração, que a tua salvação, ó Deus, alcance o seu coração também. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, vamos cantar um cântico nesta hora, e você aí no seu lar também pode cantar conosco. Agradecemos aqueles que estão na página conosco, no Facebook, que Deus muitos abençoe em nome de Jesus. Deus os abençoe. Cantemos, queridos, o cântico, ele vem para te salvar. Adoremos ao Senhor.